Vou ver se tem alguém na espera. Deixa eu ver aqui. Desbloquear a reunião. E aí vou compartilhar então o PowerPoint aqui. Cinco. Vamos lá então? Vamos ver aí quantas questões você acertou. Espero que você tenha acertado todas. Vamos lá. Primeira questão. Em 5, a resposta certa vai ser a letra B, 16. Vai anotando aí para você conferir lá depois. Em 5 de junho de 2004 foi inaugurada uma pizzaria, que só abre aos sábados. No dia da inauguração, a pizzaria recebeu 40 fregueses. A partir daí, o número de fregueses que passaram a frequentar a pizzaria cresceu em PA, de razão 6, até que atingiu a cota máxima de 136 pessoas, a qual tem se mantido. O número de sábados que se passaram, excluindo o sábado da inauguração, para que a cota máxima de fregueses fosse atingida, foi. Como é que vocês trabalharam essa questão? O que ela me informa? Quem é o meu A1? Ela informa o A1, que é 40, que é a primeira data, e ela dá a razão, que é 6. E também o AN. E o AN, exato. Que é o último. A N é 136. 136, isso aí. Agora, olha só. Fiquem atentos, porque lá no final, você poderia marcar o 17, considerando o A1 40. Então, você vai tirar 1 lá no seu 17 final, porque ele não quer saber do primeiro sábado, ele quer saber do segundo em diante, não é isso? Sim. Eu também poderia, por exemplo, colocar o A1 como 46, para começar. Ou lembrar no final que eu tenho que tirar esse primeiro sábado, né? Aí vamos lá, eu construí a questão assim, ó. O A1 eu usei o 40, que é o número de pessoas do primeiro dia. O AN, o 136, que no último dia tinham 136 pessoas lá. A razão 6. Peguei a fórmula do termo geral, substituí o AN por 136, o A1 por 40. N é o número de sábados, é o que eu estou procurando, e troquei a razão por 6. Passei o 40 para o primeiro membro subtraindo, deu 96. Apliquei a propriedade distributiva ali, 6n menos 6. Menos 6 foi para o primeiro membro somando, 96 mais 6 deu 102. 102 dividido por 6, 17. 17 contando o primeiro sábado. Mas, tirando o primeiro sábado, a gente ficou aí com 16. Alguém errou essa? Ou tem dúvida nela ainda? Quem tem dúvida, fala que a gente volta. Não. Acho que ninguém tem dúvida. A única coisa que eu errei foi que eu contei o primeiro dia. Tá, questão boa, fácil, boa de trabalhar, né? Tá de boa, ok. Então vamos lá. Segunda questão. Era essa daqui. A resposta certa foi a letra D, 28,5. Vamos ver lá. As distâncias que 6 trabalhadores percorrem diariamente para ir de casa à fábrica onde trabalham são numericamente iguais aos termos de uma PA. Se a casa mais próxima da fábrica fica a 1 quilômetro dela e a mais distante 8,5, a soma das distâncias que os 6 percorrem diariamente para ir de casa até a fábrica é. O que eu tenho nessa questão? Que informação ela me dá? Ela dá o A1 e o A6. Ela dá o A1, que é 1, e ele disse que eram 6, né? Então, ela deu o A6, que era 8,5. Correto? Exato. E o que ela quer? Ela quer saber a soma da distância que eles percorrem. Ok, então é a fórmula da soma que eu vou ter que usar no final. Aí eu fui lá, ó, fiz a anotação. A1 é igual a 1, o A6 é 8,5 e o número de termos da PA é 6.
fui para a soma dos 6 termos da PA, que vai ser o A1 mais o A6 vezes 6 dividido por 2. Aí a conta ficou assim, a soma dos 6 igual a 1 mais 8,5 vezes 6 dividido por 2. 1 mais 8,5 deu 9,5, 6 por 2 deu 3. Ou seja, a soma dos 6, 28,5. Resposta certa lá, letra, o quê? D de dado. Dúvida nessa? Acho que essa foi simples também, né? Essa foi bem simples. Professora, Ah, volta rapidinho nos cálculos, porque eu fiz diferente, aí eu queria ver como é que você fez de novo. o Arthur? Uhum. Isso. Aqui, Arthur, ó. Eu tinha o A1, eu tinha o A6 e N era 6. E ele queria saber a soma dos 6. Então, eu fui lá, a soma dos 6 vai ser o A1 mais o A6 vezes 6 dividido por 2. 8,5 mais 1 deu 9,5. Aqui eu já dividi, 6 por 2 deu 3. 9,5 vezes 3, 28,5. Beleza. Beleza? Eu fiz aquele negócio de botar o S6 sobre 1 e fazer o dividido, multiplicado. Aí no final deu o mesmo. Aplicou proporção, né? 2 vezes Proporção, S6. Uhum. É só uma forma. Ó, tem pessoas também que chega aqui e aplica propriedade distributiva, ou então soma, multiplica e depois divide, mas o resultado vai dar o mesmo. Eu gosto de pegar aqui e dividir, porque já agiliza nossas contas, né? Ficam mais rápidas. Real. Mas os processos aí, ok para todos. Foi essa questão que eu esqueci do A1. Ó, numa PA de 14 termos, o primeiro termo é não dei. E o último termo é 28. Então, eu vou fazer essa questão lhe informando que o A1 dessa questão seria 2, tá? Então, ó, se ela tem 14 termos, o último termo é o A14. Eu teria o A14, eu teria o A1 e descobriria a razão, olha. Tá vendo? O número de termos é 14, o A1 é 2 e o último termo, que é o A14, 28. Aí 28 igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. 28 menos 2 deu 26, 14 menos 1, 13. 26 dividido por 13, 2. Questão simples que eu cancelei porque eu esqueci de dar o A1. E quando o João me avisou no WhatsApp, eu não estava em casa, então não tinha como eu ir lá olhar qual era o valor daquele termo, né? Mas seria essa aí a resolução. Uma questão a menos, eu vou dividir os 4 pontos em 9 questões e não em 10 mais. Olha essa aqui. Quais os termos da PA? X menos 4, 2x de x mais 2. Tiveram dificuldade nessa? Não. Eu me confundi um pouco no início. Que ideia vocês usaram? Eu usei que o segundo termo é igual à soma do primeiro com o terceiro sobre 2. Isso aí, Eu lembrei da última live nossa. O termo do meio é sempre a soma dos extremos a ele dividido por 2. Em qualquer lugar que esses termos tiverem, tá? Por exemplo, eu tô com A4, A5 e A6. O A5 é o A4 mais o A6 dividido por 2. Da mesma forma que o A2, é igual ao A1 mais o A3 dividido por 2. Você pode fazer isso em qualquer momento da sua PA, não necessariamente entre os 3 primeiros, ok? Só uma informação. Então, vamos lá. Eu peguei o termo que ocupava a segunda posição, que era o 2x, igual a 1, que é x menos 4, mais o A3, que era x mais 2, dividido por 2. Aí, apliquei proporção aqui. 2x vezes 2, 4x. X mais x deu 2x, menos 4 mais 2 deu menos 2. 2x foi para o primeiro membro negativo, 4x menos 2x deu 2x. E repetiu menos 2. Menos 2 dividido por 2, x deu menos 1. Aí, ele queria os termos da PA. O que eu fiz? Peguei esse menos 1 e fui até a sequência de termos. O primeiro não era x menos 4? Então, menos 1 menos 4 deu menos 5. O segundo termo, 2 vezes o menos 1, menos 2.
O terceiro termo, x mais 2, menos 1 mais 2 deu 1. Menos 5, menos 2 e 1 foi a resposta da primeira. Só um minutinho, pessoal. Bia? Bia? A bateria está acabando. Liga aqui para mim. Ok aí, pessoal? Tudo ok. Tá. A próxima era quantos múltiplos de 9 existe entre 1 e 500. Como é que a gente faz essa? Quantos múltiplos de 9 existe entre 1 e 500? Como eu faço essa? Uma dica aí, qual? Pega o menor múltiplo e o maior. Tá, então, ó, entre 1, quem é o primeiro acima do 1 que é múltiplo de 9? 9. O próprio 9. E abaixo do 500? 495. 495. 495. É só dividir, né? Isso aí. 495 seria o último. Então, o A1 é 9 e o último termo é 495. Aí fui lá, ó. O último termo é 495. Se são múltiplos de 9, a razão é 9. E o A1 também era 9. Então, o último termo da PA é igual ao primeiro, mais a posição dele menos 1 vezes a razão. 495, subtraí o 9, apliquei a distributiva do lado de lá. Menos 9 foi para o primeiro membro somando 495. 495 dividido por 9, 55. Existem 55 múltiplos de 9 entre 1 e 500. Ok? Professora, já que é por Ok. 1, podia também dividir, né? Já, tipo, direto. Não entendi. Como? Já que é por 1, tipo, primeiro ia ser o 9. Podia já dividir direto por 500. Poderia passar esse 9 para cá dividindo? Não, tipo, já dividir 9 de 500. 500 dividido por 9 não daria conta exata. E o Dá 500, 5,5555554. Então, mas aí... aí você pegaria a parte inteira, né? Aham, Tá. exatamente. E lembrando também que o 500 não serve como número para entrar aí. Porque quando ele fala entre, significa abaixo. Então você iria buscar lá pelo menos o 499, porque o 500 não entraria. Porque entre eu e você tem outras pessoas, não tem eu e você, tem os outros só. Então, aí, tipo, o 55 que ficou a mais, a vírgula, você ia tirar. Eu entendi. Sim, é uma ideia também. Quando eu fiz, eu logo multipliquei os números por 9 para ver qual daria mais próximo de 500. Sim. E aí foi o 495, né? Exato. Ok. Beleza. Vou seguir porque a quantidade aqui de questões é grande. A soma dos 20 termos de uma PA finita é igual a 720. O primeiro termo é 7. Qual o décimo? O que acharam dessa? Vamos traçar um plano de trabalho. Ó, eu estou informando a soma dos 20 termos da PA, ok? Então eu tenho o S20. Eu te dei o primeiro termo, que é o A1, mas eu quero o décimo. O que eu posso fazer? Calma aí que eu tô procurando aqui a minha resolução para lembrar Pode como que eu fiz. transformar o AN em A20. Eu acho o A20, né? Se eu jogar na Isso. fórmula da soma. Mas não é o A20 que eu quero. O que eu faço depois? Depois você achar o A20, você vai botar a soma é igual a fórmula da soma para achar a razão. Não, depois eu Isso. vou Aí, para a tipo, fórmula do termo geral. Quer ver? você tá querendo saber o quê? Eu estou querendo Quer saber o saber o A10. A10.
Então, como que eu fiz? Eu achei, tava ali a soma, eu achei o A20, Uhum. Quem é que aí entra aqui com o nome de família? Murilo. Murilo. Ah, é Murilo que está escrevendo aqui em cima. Tá. Então vamos lá, ó. Foi Eu exatamente tenho, assim que eu fiz. eu tenho S20, não tenho? Jogo na fórmula de soma e vou achar o A20, porque S20 Exato. é o A1 mais A20 vezes 20 dividido por 2. O enunciado me disse que S20 era 710. Passei o 10 para lá dividindo, deu 71. Igual a 7 mais A20, 71 menos 7. O termo que ocupa a 20ª posição é o 64. Eu conheço o A20, eu conheço o A1, mas eu quero o A10. O que eu faço? Você pode, Conhece? Você usa a fórmula do você do pode meio que número, né? separar, reduzir. Não, eu faria assim, eu pegaria o A20, exatamente. Isso aí. Isso, reduzir Pegaria. assim, é isso. Hein, Murilo? Se eu for, agora porque você falou que o A10 é o A1 mais 9R, eu vou agarrar lá porque eu ainda não tenho R. Então eu É, preciso passar por aqui primeiro. Tendo o A20 e tendo o A1, eu descubro esse R que eu vou precisar no A10. Então eu substituí A20, 64 igual a 1, mais 19 vezes a razão. 64 menos 7 deu 57, que dividido por 9 deu 3. Conhecendo 3. a razão, agora eu posso vir para cá. Ó. Quem é o A10 que eu quero? É o A1 que eu já tenho, mais 9 vezes a razão que eu conheço. Então, o A10 é 7 mais 3 vezes 9, que é 27. O A10 deu 34. Essa questão que vocês me falaram que estava sem resposta? É, que tava, só tinha 35, não tinha Isso, 34. isso. Sim, essa mesmo. Ok, eu vou olhar lá os cálculos de vocês e vou estar considerando tudo, tá? Então, de novo, ó, eu fui na fórmula de S20, que me permitiu achar o A20. Mas eu queria o A10. Só que para achar o A10 eu precisava da razão. Então eu peguei o A20 e o A1, joguei na fórmula do termo geral para achar a razão. A razão foi 3. Só aí eu fui até o A10, que seria o A1 mais 9 vezes a razão, que foi 3, chegando a um A10 de 34. Boa questão essa. Leva para a gente passar por vários caminhos até chegar aí no que ele queria, né? Já não era mais para principiante, já era para aquele que realmente tinha treinado as ideias da matéria. É, isso aí tinha que dar uma pensadinha. É, olha essa outra aqui também que a gente fez várias questões desse tipo. Numa PA, o terceiro termo somado com o sexto dava 34. O quarto termo somado com o nono dava 50. Qual a soma dos 20 primeiros termos dessa PA? 820. Essa daí eu passei raiva. É, mas conseguiu fazer? Consegui, eu tive que pensar muito, mas eu consegui. E vocês outros conseguiram? A Sim, grande consegui. é essa, mas deu. Então, ó, eu tenho lá, vamos começar aqui que assim a gente visualiza. Eu tenho isso aqui, que é a informação do texto. A3 mais A6 igual a 34, A4 mais A9 igual a 50. Do jeito que está aqui, eu não resolvo o sistema, porque eu tenho 4 incógnitas. Aí eu vou colocar tudo em função de A1 e da razão, né? Aí fui lá, ó, Sim. peguei o A3. Quem é o A3? A1 mais 2 R's. Peguei o A6. Quem é o A6? A1 mais 5 R. Deixei essas coisas anotadas aí. Quem é o A4? A1 mais 3 R's. Quem é o A9? A1 mais 8 R. Voltei aqui com esses conhecimentos aqui para montar o sistema. Troquei o A3 por A1 mais 2R, troquei o A6 por A1 mais 5R, que era igual a 34. Fiz a mesma coisa nessa de baixo aqui. Quem é o A4? A1 mais 3Rs. E o A9? A1 mais 8Rs, igual a 50. Agrupei os termos semelhantes. A1 mais A1, 2A1. 2R mais 5R, 7Rs, igual a 34. A de baixo, 2A1 mais 7R, 8R, 11R, igual a 50. Duas equações, duas incógnitas, sistema para achar a 1 e a razão.
multipliquei a de cima por menos 1, porque aí eu ficaria com menos 2A aqui. Ao multiplicar por menos 1, ficou menos 2A1, menos 7R e menos 34. Repeti a de baixo e fui somar as duas, ó. Deu 0 aqui, menos 7 para 11 deu 4 R's e menos 34 para 50 deu 16. Então, cortei 4 R's igual a menos 34 mais 50, 16. Achei que a razão da PA era 4. E agora? O que eu tenho que achar nesse sistema aqui que eu montei? Ele era composto de A1 e da razão. A razão eu achei. Como é que eu acho Eu o tenho que achar A1? o A1. O que eu faço para achar 1? Professora, você já tem a razão, não tem? Aham. Ai, professora, eu não sei desse jeito que você fez, calma, eu tenho que pensar. Porque eu fiz de outro Eu acho jeito, que- já me dava um. Eu acho que agora você vai ter que achar o AN. O A1. Você pode usar O AN. a igualdade ali de A3 igual a 1 mais 2R e A6 igual a 1 mais 5R e achar os valores agora. Porque você já tem 34. Eu posso trocar aqui, posso trocar aqui, posso trocar aqui, posso trocar aqui, posso trocar aqui. Eu entendi a sua escolha, mas eu fiz essa daqui, ó. Eu fui para essa de uma vez. Que 2A1 mais 7R daria 34. Levei ela para lá. 2A1 mais 7R dá 34. 2A1 mais 7 vezes 4, que é a razão que eu descobri lá embaixo, igual a 34. 34 menos 28 deu 6. Achei o A1. O A1 é 3. Essa PA me possibilitou, essa resolução de PA, achar o A1 e a razão. Mas o que eu quero? Nem lembro Vai mais o achar que o eu AN. quero. Vamos ver o que eu quero. Eu quero a soma dos 20 termos da PA. O que é a soma dos 20 termos da PA? É a soma de todos os termos entre a 1 e a 20. Então é S20. Exato. Mas concordo que para trabalhar com o S20 eu preciso do Tem que achar a A20? 20. Então, Sim. eu fui aqui embaixo achar o A20, ó. Quem é o A20? É o A1 que eu tenho, mais N menos 1 vezes a razão. Então, A20 é 3, mais 20 menos 1, 19, vezes a razão, que é 4. 19 vezes 4, 76, mais 3, 79. O termo que ocupa a 20ª posição é o 79. Tenho tudo que preciso para achar o que ele quer, que é o S20. A1 mais A20 vezes 20 dividido por 2. A1 era quanto? 3. A20, 79. 79 mais 3 deu 82. 20 por 2 deu 10. E 82 vezes 10 deu 820. Boa questão essa, porque além de envolver essas trocas aqui, ó, montamos um sistema. No sistema precisamos da razão e de A1. Para fazer a soma dos 20, eu tive que calcular o A20 e só depois chegar ao que ele queria, que era a soma dos 20 termos da PA, 820. Tudo bem aí? Sim, eu fiz de um jeito diferente. Assim. Essas partes aqui, né, das multiplicações que você falou aquela hora. Não, eu fiz a parte. Eu fiz assim, eu fiz os termos, né? 2A1, 7R, 34, 2A1, 11R, 50. Uhum. Aí, no 2A1 mais 11R, 50, eu inverti e botei que 2A1 é igual a 50 menos 11R. Joguei esse 2A1, substituí o A1 da primeira equação lá de cima. Entendi, resolveu pelo método da substituição. Aí já me deu a razão 4. E aí eu fiz o A1, porque eu já tinha a razão. Aham. Fiz o A20 e fiz a questão de soma, o resto foi tudo igual. Só nessa parte que eu fiz diferente. João tá falando assim, pessoal, ó. Ele chegou nessa equação aqui, passou o 11R para o segundo membro. Então, ele escreveu que 2A1 seria 50 menos 11R. Aí veio no lugar desse 2A1 aqui, já escreveu como 50 menos 11R, mais 7R igual a 34. Resolveu, chegou nesse R4. Tendo R, ele pegou uma das equações, achou o A1,
calculou o A20 e o S20. Corretíssimo também. Vocês querem que eu disponibilize depois esse arquivo? Jennifer falou que sim. Então, eu vou gravá-lo em PDF, que eu acho que fica melhor para vocês estudarem depois, né? Fica mais organizado. Ok, vou mandar assim, tá bem? E essa daqui, vamos ver essa. Essa também é uma questão excelente. Conseguiram fazer essa? Foi tudo bem com ela? Sim. As medidas dos lados de um triângulo retângulo são expressas em ordem crescente por x-4, 2x-6 e 3x-14. Qual a hipotenusa do triângulo? Qual a hipotenusa e o perímetro do triângulo? E a resposta deu 13 e 30. Como é que vocês começaram essa questão? Essa é complexa, a Luiz falou. Bem, eu percebi que todos os perímetros estavam dando 30. Eu comecei por aí, então. Porque eu já tinha essa dica nas respostas. Mas também podia fazer o Pitágoras, né? Sabendo que está em ordem crescente, você sabe que a hipotenusa seria o último ali, o último fator. Sim. João foi esperto. Olha o que o João fez. Ele olhou para os gabaritos e viu que o perímetro seria 30. Pegou esses três lados aqui, ó, x-4 somado com 2x-6 somado com 3x-14 e igualou a 30. E aí ele achou o valor de x. Quando ele achou o valor de x, ele jogou aqui, ó. Ao jogar aqui, ele descobriu quais eram os três lados, né, João? 13, 12 e 5, se eu não me engano. E descobriu. Sim. Boa ideia. Uma ideia esperta. Isso se tivesse gabarito. E se não tivesse? Aí eu ia fazer pelo teorema de Pitágoras, porque como ele falou que a ordem está em ordem crescente, o último número ali seria o maior, e a gente sabe que o maior de um triângulo retângulo sempre é a hipotenusa. Isso, João. Foi essa a ideia que eu trabalhei, tá? Então, João falou assim, ó, que ele disse que esses números estão em ordem crescente. Significa que esse é o maior. O maior, num triângulo retângulo, é a hipotenusa. Aí eu escreveria assim, ó, a hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. E aí eu tenho aqui produtos notáveis, que eu posso aplicar o produto notável à propriedade distributiva. Escolhi a propriedade distributiva, fiquei com receio de que você pudesse, alguns terem esquecido o produto notável. Quero o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Optei por escrever em produto, ó. Qualquer coisa ao quadrado é ela vezes ela mesma, ela vezes ela mesma, ela vezes ela mesma. Apliquei a distributiva. 9x ao quadrado, menos 42x, menos 42x, mais 196. X ao quadrado, menos 4x, menos 4x, mais 16. 4x ao quadrado, menos 12x, menos 12x, mais 36. Organizei as coisas, 9x ao quadrado, juntei esses dois aqui, deu menos 84x mais 196. Do outro lado, somei aqui, deu 5x ao quadrado, juntei esse, deu menos 32x, 16 mais 36, 52. 9x ao quadrado menos 5x ao quadrado, 4x ao quadrado. Menos 84x mais 32x menos 52x. 196 menos 52, 144. Vi que era uma equação do segundo grau simplificável por 4. Simplifiquei. Resolvi. Delta B ao quadrado menos 4AC, delta deu 25. Fui para x' e x duas linhas, que era 13 mais ou menos 5 sobre 2, deu 9, 4. Aí eu voltei lá nos termos para achar quais seriam. Se x for 9, ficaria aqui 9 menos 4, 5. 2 vezes 9, 18, menos 6, 12. 3 vezes 9, 27, menos 4, 13. Fui para outra, que x era 4, ó. 2 vezes 4, 8, menos 6 deu 2, 4 menos 4 deu 0, 3 vezes 4, 12, menos 14 deu menos 2. Por que eu não pude usar essa daqui, se ela foi resultado também? Porque não dá para ter medida negativa.
E nem zero, né? Porque se é E nem zero. que medida é essa? Então, tive que descartar essa daqui, mesmo que eu tenha achado esse valor para x, e usar apenas essa de cima. 5, 12, 13. Hipotenusa, 13. Soma dos catetos aí, com a hipotenusa, 30, né? Perímetro. Ok? Mas gostei dessa ideia, João, de ter ido pelo perímetro, que seria bem mais rápido, né? Fala tu. Foi. Até que quando a menina escreveu. Ah, o Luiz, na verdade. Não, quem foi que escreveu? Que a conta era gigante. Ah, o Murilo. Eu falei, gente, calma, deu 5 linhas de questão. Porque você foi pelo perímetro e ele foi por Pitágoras, né? Aí daria uma conta enorme. Murilo justificou ali dizendo novamente que ficou gigante. É. Verdade, Murilo. Arthur queria falar alguma coisa? Apertei sem querer aqui, mas fui nisso daí que eu baseei mesmo. Tá bem. Então, tudo bem? Tudo ótimo. Beleza. Próxima questão aí. Estamos chegando à reta final. Em janeiro de 2003, uma fábrica de material esportivo produziu 1.000 pares de chuteira. Sabendo que a produção de chuteira dessa fábrica em cada mês de 2003 foi superior à do mês anterior em 200 pares, quantos pares de chuteira essa fábrica produziu em todo o ano de 2003? O que eu tenho, o que eu quero? A gente tem A1 Que e R e a gente quer a AN, soma de 12. A1 é a produção do mês de janeiro, certo? Certo. 1.000. A razão? 200. Porque as coisas aumentam de 200 em 200 por mês. E o Exato. que E eu a gente quero? quer a soma do ano, que seriam 12 meses. Então é S12. E eu preciso também, para achar o S12, de quem? Do A12. Do A12. Então vamos lá. Anotei aqui, ó. Eu tenho a razão, que é 200. Eu tenho o mês de janeiro, que foi 1.000. E eu preciso do A12, que é quanto ele produziu no mês de dezembro, para que eu possa usar a soma dos 12 meses. Então, o A12 é 1 mais 11R, o A12 foi 1.000, mais 11 vezes 200, que deu 2.200, somado com 1.000, 3.200. No último mês do ano, ele vendeu, ou produziu, né? 3.200 pares de sapato. Ele quer saber a soma do ano inteiro. Então, a soma dos 12 meses é o que ele produziu no primeiro, mais, né? Mais, erro lá de digitação, A12 vezes 12 dividido por 2. No A1 foi 1.000, no A12, 3.200, 12 por 2 deu 6. Quem é o S12, então? 4.200, que é essa soma aqui, vezes 6. 25.200 pares no ano inteiro. Dúvidas ou tudo bem? Algumas pessoas, talvez na hora de resolver, ficaram aqui, ó, achando o A12. Mas o A12 é apenas o que ele produziu no mês de dezembro. E ele quer a soma do ano inteiro, que um ano tem 12 meses. Tudo bem? Podemos? Camille disse que sim, Thaís disse que sim. Ótimo, então. Essa é a última? Acho que é a última, né? Vamos lá. Numa estrada existem 2 telefones instalados no acostamento. Um no quilômetro 3, outro no quilômetro 88. Entre eles serão colocados 16 telefones, interpolação de PA, ó, mantendo entre 2 telefones consecutivos sempre a mesma distância. Determine em qual marco quilométrico deverá ficar o 8º telefone da sequência. Então, perguntas. O que temos? Nós temos A1 e A18. A1 que é 3, e por que nós temos a 18, João? Porque a gente já tinha 2 telefones, ele falou que ia adicionar mais 16. Logo, no final teríamos 18. Então, como que ele falou que vai botar entre esses dois, a gente sabe que o número que ele deu pra gente anteriormente seria o último, logo A18. Isso, João. Então, o primeiro telefone está no quilômetro 3, o último telefone, que é o 18, já que eu vou interpolar 16 aí no meio, é o 88. Então, eu tenho o A18, eu tenho o A3,
e eu quero o A8. O que eu faço? Você tem que encontrar a razão primeiro, usando a equação de A18 é igual a 1 mais N menos 1 vezes 0, vezes R. Uhum. Então, eu vim aqui. A18 é igual a 1 mais 17 vezes a razão. A18 é onde estava o último telefone. A1 é o primeiro. E aí descobrimos a razão. A razão deu 5. E eu não queria todos os marcos. Eu queria o 8º marco, né? Onde ele estaria? Em que quilômetro? Então, o A8 vai ser o A1 mais 7 vezes a razão. 7 vezes 5, 35. Mais 3, 38. Vai estar no 38, quilômetro 38, letra E. Tudo bem aqui? Ou dúvidas? Professor, Tudo bem? Nicolas, Oi, Nicolas. porque eu queria saber por que deu 38, se entre eles tem 16. Aham. Então, se é entre eles, o quilômetro 3 e 88 não pode contar. No caso, indo até o 8º telefone, ia dar 43. Então, olha só, a razão não é 5? O primeiro não é 3? Só para a gente chegar lá, ó. O primeiro telefone está no 3, o segundo está no 8. Vamos somar aí. 3. O segundo está no 8, mais 5. Terceiro no 13, mais 5. 18, 3, 18, 28, 33, mais 5. 38. 23. Nós estávamos no quinto, né? O sexto, 28. O 38. sétimo, 33. O oitavo, 38. Estaria na. Mas se é entre, o 3 e o 88 não poderiam estar nessa conta. Mas olha só, quando você está trabalhando com múltiplos, o 3 e o 88 não está na conta. Mas quando você está interpolando números entre, eles entram sim, porque eles representam o primeiro e o último termo. Quando você está buscando múltiplos entre, é que eles não entram. Mas eu estou fazendo uma interpolação entre aquele que já estava lá e o último que também estava. E ali no meio eu vou inserir os demais. Ok? Eu entendi o que Não você entendi, falou. não. Hã? Agora eu que